Podemos? Beleza. Gente, então, o que mais nós temos que falar sobre direito da personalidade? A grande polêmica do artigo 20 e do artigo 21. Tá ok? Bom, eu já havia dito um pouco sobre isso na aula passada, mas é importante que a gente, enfim, retome esse raciocínio. Um dos direitos da personalidade, ou nos termos aí da doutrina de direito civil constitucional mais sofisticado, uma das situações subjetivas existenciais que mais se chocam com direitos fundamentais é a liberdade de expressão, e aí também pensando nas liberdades comunicacionais, né? Liberdade de informação, liberdade de opinião e bens da personalidade como honra, boa fama, respeitabilidade, tentando se adotar a dicção um tanto quanto retrógrada do artigo 20 do Código. Retrógrada. E aí vem aqui tá o ponto. Como eu disse na aula passada, o legislador tenta preponderar. Ele tenta fazer, quando há dois bens jurídicos em conflito, estabelecer regras que nem sempre ajudam, não é verdade? Então diz lá o artigo 20, né, que salvo se autorizadas, e grifem isso, ou se necessária a administração da justiça, manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, a publicação, a exposição ou a utilização de imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que lhe couber, se lhe atingirem a honra, boa fama ou respeitabilidade ou se destinarem a fins comerciais. E aí estou falando do 20 só do caput, porque o parágrafo único a gente já tratou anteriormente. Qual é a questão relacionada ao 20? O 20 parte da ideia de que a liberdade de expressão, no que concerne ao conflito com a honra, boa fama e respeitabilidade, ela não é regra. A regra é a necessidade de autorização. E aí temos que ter em mente a problemática que cai sempre no concurso das chamadas biografias não autorizadas. Pode ou não pode fazer biografia não autorizada no Brasil? Mas o Código não diz que salvo ser autorizadas? Qual foi o argumento retórico do Supremo nesse caso? Bom, no que concerne então ao artigo 20, diz lá, né, que salvo se autorizadas ou se necessárias a administração da justiça ou a manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas. Poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais. O Código, portanto, ele prepondera esses dois bens da personalidade, que por um lado você tem as liberdades comunicacionais e por outro a tutela dos aspectos objetivo e subjetivo da honra da pessoa. O ponto é, o Código começa lá dizendo que salvo se autorizadas, né, em tese, não pode publicar. Pode biografia não autorizada no Brasil? Pode. O Supremo já bateu o martelo dizendo que pode, certo? Mas o Supremo bateu o martelo que pode dizendo o quê? A pessoa responde, tem que assumir os riscos das consequências. Perfeito, mas isso já está no próprio artigo. O recurso interpretativo e hermenêutico do Supremo aqui foi a chamada interpretação conforme, dizendo que o artigo 20 não pode ser lido de modo a condicionar uma biografia à autorização da pessoa. Teve audiência pública, etc.
Tá ok? Então esse é o ponto do artigo 20. O artigo 20 ele é um ponto de partida para algo que nós já conversamos na aula passada, que é a problemática da liberdade de expressão, com outros bens da personalidade. Falamos do caso daquele deputado que foi condenado por danos morais, por falar que uma outra deputada não merecia ser estuprada. Se não falamos, é importante que se veja no site do Supremo, nos informativos do Supremo, a questão da homofobia. Homofobia no Brasil é crime? Não, é crime, isso mesmo, vocês acertaram. Só que a homofobia não é crime, não significa que é um ato lícito civilmente. É possível que seja condenado civilmente por um ato de homofobia, né? Inclusive o Supremo, no caso também de um outro deputado que em tese, teria praticado homofobia na internet, o Supremo bateu o martelo dizendo que realmente não tem crime, portanto não recebe a denúncia, mas o que não significa dizer que esse ato não pode vir a ser sancionado civilmente. Estamos juntos? Essa é uma questão interessante na jurisprudência. Às vezes o direito civil e o direito penal não andam em paralelo. Tá bom? Então esses são alguns exemplos que a gente também ficaria horas falando. Porque entre a liberdade de expressão de uma pessoa e a possibilidade de responder por danos, como você tinha dito ali, há a necessidade de se descobrir se o uso da palavra e a comunicação por ela feita é lícito ou não. E eu lembro na aula passada, inclusive, que nós falamos da questão da internet, né? Como se ponderou isso na internet? Se ponderou no sentido de dizer, olha, o provedor de redes sociais, especialmente, para dar um exemplo mais factível, não tem nada a ver com essa história. Vocês estão brigando, vocês estão se xingando, estão causando danos, em tese eu não sou responsabilizado, só por uma ordem judicial, com a exceção, hoje, na lei da pornografia de vingança, que foi a questão específica da prova do Paraná, beleza? Então, gente, nós falaremos muito tempo do artigo 20, porque o artigo 20 trata disso. Mas não dá mais para falar. A gente tem que ir para o artigo 21 para tratar do direito à vida privada . Partimos também do pressuposto de que ela é inviolável, podendo-se adotar as providências necessárias para se impedir ou fazer cessar a violação à vida privada. Eu acho que vocês têm que colocar como observação no caderno que a dicção do código, colocar uma observação, né? A dicção do código sugere a adoção da teoria dos círculos concêntricos. Repetindo, a dicção, a escrita do código sugere a adoção da chamada teoria dos círculos concêntricos. O que é a teoria dos círculos concêntricos de Rubman? Círculos concêntricos, círculos que têm um centro só. Então seria. Obrigado. Vida privada. Intimidade e segredo. Porque círculos concêntricos, porque são círculos, óbvio que eu desenho mal para caramba, mas que o centro tá aqui, perfeito. Isso aí tem as bolinhas. Por isso, teoria dos círculos concêntricos. Porque concêntricos, porque tem o mesmo centro. Isso, concêntricos. Tudo junto. Concêntricos. Teoria dos círculos concêntricos de Rubman. Que distingue esses 3 ciclos de proteção da vida privada da pessoa. Já era.
Bom que eu dou uma secada aqui. Nunca vi iPad tocar, meu Deus do céu. Basicamente é o seguinte: o código sugere a adoção dessa teoria. Daqui para cá seria a vida pública, né? E aí a vida pública, a tutela está no 20 e não no artigo 21. Ela deve ser ponderada com a liberdade das pessoas de falarem sobre você. Beleza? E quando a gente fala que a pessoa é pessoa pública, então... Excelente pergunta, tua pergunta é ótima. Excelente pergunta, nós vamos chegar a ela exatamente agora, tá? Essa é uma teoria adotada teoricamente adotada pelo código, que, enfim, aqui diz respeito a algumas pessoas que você compartilha informações, a sua intimidade com pouquíssimas pessoas e, finalmente, o seu segredo é algo que, eventualmente, você e só uma ou outra pessoa vão saber. E cada um teria a sua tutela diferenciada, certo? De qualquer forma, a doutrina critica muito essa teoria, porque, em tese, haveria, enfim, um posicionamento em que os círculos são estanques. Ou seja, no fundo, hoje, quando o cara, que é um exemplo que a gente sempre dá e que é muito corriqueiro, é muito importante. Imagine que o cara mandou um nude para alguém. Você nunca imaginou que a gente ia falar de nudes nesse momento, mas nós vamos falar de nudes. Perfeito. Quando alguém manda um nude para uma pessoa, ou um vídeo, ou sei lá o quê, qual das três ele está compartilhando? Eventualmente até o segredo. Eventualmente até o segredo. Daí porque a doutrina critica muito essa adoção dessa teoria, porque não é possível saber qual se vai tutelar mais ou menos. Se você adota essa teoria, o que alguns dizem? Que é um argumento extremamente moralista, às vezes machista, horroroso. Mas a pessoa mandou nudes, ela correu o risco desses nudes circularem. Nem, eu ia falar palavrão, não posso. Não pode. Não pode. Por quê? Porque, na verdade, ao invés de se adotar a teoria dos círculos concêntricos de forma estanque, não é o fato de você mandar um nude que isso se torna a sua vida pública. Na verdade, o direito correto é o direito, voltando a ele, a autodeterminação informativa. Pouco importa de qual esfera eu dispus. Importa para quem eu dispus e quando eu dispus. Criando-se deveres e direitos de acordo com o ato de disposição da vontade. Então, gente, esse é o ponto-chave. Doutrina critica muito a adoção dessa teoria de forma estanque, como se você tivesse uma tutela diferenciada. Imaginemos, por exemplo, que o segredo estaria na tutela do sigilo profissional, por exemplo, que nem como testemunha a pessoa pode ser obrigada a falar. Perfeito? E não é assim que as coisas funcionam. Na verdade, o que interessa é a autodeterminação informativa. São as cláusulas, entre aspas, mas as cláusulas da disposição do ato de intimidade. Número 1. Número 2. Quando o código diz que a vida privada da pessoa é inviolável, deve ser combinado com o posicionamento doutrinário que autoriza a limitação voluntária. E esse argumento, a limitação voluntária, termine aí de digitar, né, de colocar no caderno. A privacidade. Vejam, esse é um argumento muito comum na doutrina e que, enfim, em grande medida acabou por não prevalecer,
A pessoa faz topless na praia, ela está cedendo a sua imagem, pode colocar em qualquer lugar. Não, não pode. Ela fez topless na praia, não é pra você fazer sacanear e humilhar a condição feminina da pessoa só porque ela fez. Você não pode ter uma leitura moralista nesse sentido. Mas ela dispôs porque quis. Dispôs porque quis, não. Ela tirou na praia, não autorizou você a tirar foto, muito menos a usar numa revista ou num veículo de comunicação. O STJ já bateu o martelo nesse sentido. Outro caso que é muito famoso, inclusive inaugura para muitos o direito eletrônico no Brasil, é o caso daquela famosa apresentadora de televisão que estava mantendo relação sexual com o namorado na Espanha, lembra? Na praia. Vocês devem lembrar desse caso, que foi um grande bafafá do ponto de vista jurídico. Por quê? Porque parte da doutrina até hoje fica batendo o martelo, dizendo que, veja, ela cedeu à privacidade, ela não tem direito a nada. E aí a jurisprudência não foi nesse sentido. Foi no sentido de que não pode divulgar, que tem que inclusive bloquear o vídeo, certo? Protegendo. Por quê? Porque ali a autodeterminação informativa da pessoa. Ela estava mantendo relação sexual numa praia deserta, ela não autorizou que o paparazzo fizesse lá o GIF, né, que não é nem um vídeo, ele ficou tirando foto em sequência, muito menos que fosse para televisão ao vivo na Espanha, muito menos que fosse para o site também, que eu não vou falar o nome, que é muito famoso, que todo mundo usa, certo? Então esse é o ponto, quer dizer, se a gente for nesse argumento da teoria dos círculos concêntricos, você vai chegar à conclusão que a lei tutela de forma restritiva e não autoriza a disponibilidade. O raciocínio é exatamente o contrário. A lei autoriza a disponibilidade e o uso dessas informações é nos limites da disponibilidade. Então aquele papinho furado de que não pode mandar nude porque senão você assume o risco. Não, velho, continua sendo ilícito a divulgação do nude, continua sendo ilícito, como é no próprio artigo 21 do Marco Civil da Internet, certo? Mas ela mandou pro namorado, ela correu risco. Pelo amor de Deus, esse tipo de argumentação é, no mínimo, ridículo com toda a vênia ou sem ela, certo? Não tem condição. Beleza? Então, posto isso, é importante também salientar que o 21 trata da chamada... Então, bom, nós temos... O correto é o direito à autodeterminação informativa. O artigo 21 vai tratar também, segundo o enunciado 404 do CJF, da chamada tutela dos dados sensíveis, que é o que está na regulamentação europeia e tal. O que são dados sensíveis? Dados que dizem respeito ao estado de saúde, orientação sexual, convicção religiosa e etc. Que gozam da possibilidade de controle espacial, contextual e temporal. E uma filigrana importantíssima do enunciado 404, é necessário o expresso consentimento para o tratamento dessas informações. Certo, gente? Bom, falamos bastante de direitos da personalidade, falamos bastante de nascituro, de pseudônimo, de nome social, falamos de transexualidade. Apenas como tópico do edital, temos que falar um pouquinho de registro das pessoas naturais, que estão nos artigos 9 e 10 do Código. E apenas anotem aí que estão sujeitos a registro atos originários, artigo 9, nascimento, casamento, óbito, emancipação, interdição, se é que ela existe, e sentença declaratória de ausência ou morte presumida. Esses estão sujeitos a registros. Sujeitos a registro.
E, finalmente, o artigo 10 trata da averbação. Averbação são atos derivados, ok? Então, sentença que declara nulidade ou anulação de casamento, divórcio, separação judicial, estabelecimento da sociedade conjugal, ou atos judiciais ou extrajudiciais que declaram ou reconhecem a filiação. Nós não vamos entrar na Lei 6015 aqui, Lei de Registros Públicos, ela é um tópico específico do edital. Eu acho que vale a pena, inclusive, pensar numa aula só disso. Tá? Direito registral, quais são os livros, quais são as pendengas, quais são as controvérsias, etc. Por hora, nós já falamos de capacidade, falamos de emancipação, falamos brevemente de suprimento judicial e para a domicílio e residência, de forma mais breve. Domicílio é a sede jurídica da pessoa. Domicílio é a sede jurídica da pessoa. Compreende dois elementos. Que é o elemento objetivo, o lugar, e o elemento subjetivo, que é o estabelecimento da residência com o âmbito definitivo. Isso está previsto no artigo 70 do Código. Beleza? Daqui para frente, nós vamos tratar do domicílio das pessoas naturais. Ok, galera? Embora a pessoa jurídica também tenha domicílio, e lá na frente nós vamos falar, geralmente é o que está previsto no Estatuto. Tá certo? Tem um artigo do Código para regular o domicílio das pessoas. Certo? Então, o objetivo é o local físico, né, o lugar onde a pessoa estabelece sua residência. E o subjetivo é o ânimo definitivo. Pois bem, antes de mais nada, deve-se dizer, porque é sempre campeão de audiência em provas, no atual sistema do Código Civil, adota-se a possibilidade da pluralidade de domicílios. Artigo 71, né? Se a pessoa natural tiver diversas residências, onde alternadamente viva, considerar-se-á domicílio qualquer delas. O 72 trata do chamado domicílio profissional, inaugurando o que a doutrina chama de domicílios especiais, domicílios específicos, tá bom? Dizendo que é também domicílio da pessoa natural quanto às relações concernentes à profissão, o lugar onde ela é exercida. O 73, por sua vez, vai tratar... Tá meio baixo esse troço, né? Tá bom? Então, tá bom. Vai tratar da chamada ausência de domicílio. O 73 nos revela algo que a doutrina chama de princípio do domicílio no Brasil. É possível que a pessoa não tenha domicílio? Pessoas em situação de rua, não é? Resposta da doutrina: vocês estão equivocados. Por quê? Porque mesmo qualquer pessoa que esteja em situação de rua, para o direito civil, ele vai ter um domicílio. Domicílio, nesse caso, está no artigo 73. E essa é uma grande crítica da doutrina, tá ok? Dizendo que se a pessoa não tem residência habitual, que é seu domicílio, o local onde for encontrada. Então, resposta que juridicamente toda pessoa terá um domicílio. Quando não tem residência habitual e, portanto, lhe falta o elemento objetivo,
O subjetivo será o local onde for encontrado. Eu sei que isso é polêmico, eu sei que isso inclusive é péssimo para as pessoas em situação de rua. Como elas são obrigadas a terem um domicílio, muitas vezes são tratadas pelos órgãos de repressão como: cadê sua casa? Onde você mora? E tal, aquela coisa toda, né? Que é péssimo. De qualquer forma, é assim que o direito civil trata. Para fins patrimoniais, sempre se terá um domicílio. Caso não tenha residência habitual, isso cai muito em prova, será, enfim, considerado qualquer lugar. Portanto, o Brasil adota o princípio da chamada necessidade do domicílio. Princípio, entre aspas, né? Da necessidade do domicílio. O 74, por seu turno, trata da chamada alteração do domicílio. Como se sabe se a pessoa mudou ou não? Se a pessoa mudou de domicílio ou não? Né? Alguns casos a gente presume, né? Começou a ir uma escova de dente, depois outra escova, começou a ir uma roupa, aquela coisa, então começa-se a presumir um certo âmbito definitivo nesse caso, correto? Bom, o que diz o artigo 74? Muda-se o domicílio transferindo-se à residência, com a intenção manifesta de o mudar. Bom, geralmente, isso acontece muito em construção de união estável, tá bom? Geralmente a pessoa coloca no Face que mudou de cidade, aquela coisa toda. Caso não haja, né? Caso não haja esse tipo de coisa, o que diz o parágrafo único do 74? Como se prova o âmbito definitivo, o ânimo definitivo, perdão. É o que diz o parágrafo único. A prova da intenção resultará do que declarar a pessoa às municipalidades dos lugares que deixa e para onde vai. Ou, se tais declarações não o fizer, da própria mudança com as circunstâncias que a acompanharem. Bom, o que diz o Código? No Brasil não se usa a tarifação de prova, mas ele diz o seguinte: como você induz esse ânimo definitivo? Primeiro, por prova documental. Documento público é um baita indicativo. Mudou conta de luz, mudou conta de água, tem um novo celular. Eu lembro quando a gente queria encontrar, enfim, partes, né, para citar, a gente fazia o seguinte: expede esse ofício para todo mundo, inclusive para certas lojas privadas, para certos bancos de dados, que a gente sabe que vai encontrar alguma coisa. O cara tem crediário tal cidade, não sei o que não. Então, provavelmente dá para imaginar que o domicílio dele está naquele local. Perfeito? Muito comum na prática. Ou ainda da própria mudança. Então, o que ele faz? Ele fala: primeiro documento público, tenta primeiro por documento público, depois em banco de dados privados, depois por prova testemunhal. E aí, prova testemunhal é campeã de audiência nas ações de reconhecimento e de solução de união estável, né? Mas eu não tenho prova nenhuma, de que ela tem parte do apartamento, ela nem vinha aqui. Aí chega a vizinha: não, imagina, ela vinha aqui sempre, estava aqui todo dia, etc. O cara está enrolado. Alterou-se o domicílio, é um indicativo. Lógico que o domicílio não tem nada a ver com união estável, ok, gente? A pessoa ter união estável em dois domicílios diferentes, pelo amor de Deus. Mas é um bom indicativo, mudança de domicílio é um bom indicativo de ânimo definitivo. Tá certo? E onde está isso? Está no 74, parágrafo único. Primeiro tenta a prova documental em banco de dados públicos, depois em banco de dados privados, depois prova testemunhal. Para determinação desse ânimo definitivo. Um ponto importantíssimo que cai muito em prova e derruba a gente falou até então do domicílio da pessoa natural, que é, via de regra, fazendo uma revisão rápida, o âmbito definitivo, aspecto subjetivo, mais a residência, aspecto objetivo. Esse domicílio é denominado de domicílio voluntário. Você muda de casa quando você quer, certo? Porém, o artigo 76 do Código trata daqueles que têm domicílio necessário.
76. Quem são os que têm domicílio necessário? Incapazes, inabilitados. Beleza. Então anotem aí e decorem aí. Número 1, o incapaz. Número 2, o servidor público. Número 3, o militar. Número 4, o marítimo. Número 5, o preso. Tem alguém que tem domicílio necessário, é um preso, né? Ele não poderá sair de lá enquanto estiver cumprindo o tempo. Então, 5 tipos de domicílio de pessoas que terão um domicílio necessário dado por lei. Vamos então ao domicílio de cada um que está no parágrafo único do 76. E aí eu vou pegar um caso prático que caiu numa questão, salvo engano, foi da FCC. Muito interessante, que derruba a gente bastante. Domicílio do incapaz é o domicílio do seu representante legal. O domicílio do incapaz é o do seu representante legal ou assistente. O do servidor público, o local onde exerce permanentemente suas funções. Então, o cara é defensor público em Ribeirão Preto, mas está substituindo em Jabuticabal. Você nem tem defensoria pública lá. Bom, o domicílio dele é Ribeirão, beleza? Depois, o do militar, onde servir, e sendo marinha ou aeronáutica, a sede do comando, a que se encontrar imediatamente subordinado. Como ele tem domicílio necessário, qualquer citação ou intimação, inclusive, deve ser, ou ofício, enfim, deve ser feita em nome do superior, sempre. Beleza? Sempre em nome do superior ao batalhão onde ele se encontra vinculado. Batalhão, enfim, comando, qual for a denominação própria da hierarquia militar a que o réu, ou parte, ou testemunha é vinculado. Bom, além dele, né? Do marítimo, onde o navio estiver matriculado, quem é marítimo? O pessoal da Marinha Mercante. E, finalmente, do preso, o lugar em que cumprir a sentença. Vamos tomar cuidado com a dicção do código, que ele é a técnica, né? Mais da metade dos presos no Brasil não cumprem sentença, eles cumprem decisões judiciais, geralmente presos provisoriamente, né? Já que a temporada tem um prazo próprio, embora a gente sabe no Brasil. Então, bom, muitos dos presos não estão presos por sentença. Então, sentença aqui deve ser lido extensivamente, tá ok? Onde cumpre a decisão judicial, onde ele está. O navio matriculado. Quando o cara é da Marinha Mercante, o navio dele está matriculado em Florianópolis. Então, o domicílio dele, em tese, é Florianópolis, tá ok? E aí vamos a uma questão da FCC que caiu, que parece bobinha, mas não é, velho. Olha qual que foi a situação. Achei muito interessante essa questão para trazer para vocês. Vamos lá. João, com 16 anos de idade e não emancipado, filho de José e Maria, foi autorizado por seus pais, que são médicos e residem na cidade de Campo Mourão. Então, os pais... Essa daqui tá ruim. Os pais são médicos e residiam na cidade de Campo Mourão, onde está isso do Paraná, tá certo? Mas você pode colocar a cidade de São Paulo, se você quiser. Residiam na cidade de Campo Mourão, a morar com os avós maternos em Curitiba. Beleza? A morar com os avós maternos em Curitiba. E já instalado, João alistou-se eleitor. Onde? Curitiba. Perfeito? No mesmo dia do embarque do filho, seus pais transferiram a residência definitivamente para Londrina.
passando ambos a clinicar 3 dias da semana nessa cidade, e a mãe em 2 dias alternados também na cidade de Arapongas. Tudo isso você pode confundir, em Arapongas. Enquanto o pai também em 2 dias na cidade de Cornélio Procópio. Beleza? Na cidade de Cornélio Procópio, viajando e retornando a Londrina, no fim de cada dia de trabalho naquelas cidades. Nesse caso, o domicílio do incapaz de João é qual? Você não está com os avós aqui? Em Curitiba? Mas tem guarda, né? Então, ele ainda está vindo guarda. Mas ele está com 16 anos, ele está fazendo mas eu falo sério, os menores. Qual que é o domicílio do menor incapaz, do João? Ele mora em Curitiba com os avós e os pais moram hoje em Londrina, clinicam aqui, Campo Mourão já saiu. Pode ser você ou seu domicílio compreende? Ele fez Pode ser qualquer um dos 3, né? Não. O domicílio dele é Londrina. A nossa colega acertou. Por quê? Porque exatamente como ela disse, o fato dos avós, não tem guarda, não tem tutela, não tem nada, ele só está indo para casa dos avós estudar. Os representantes legais são os pais. E ele tanto está morando em Curitiba, inclusive tem domicílio eleitoral em Curitiba, não representa nada. O domicílio dele é o domicílio dos pais, é Londrina, beleza? Mas não pode ser domicílio profissional dos pais do lugar onde você exerce. Ele volta. Sim, só que aí no caso, veja, eles vão 2 dias para cá e voltam para cá. O domicílio profissional é o domicílio concernente às relações da profissão. O que o filho tem a ver com a profissão de médico dos pais? Nada. Então o domicílio do incapaz, se a gente perguntasse qual que é o domicílio profissional dos... tudo bem, você poderia discutir. Mas o domicílio do incapaz é Londrina. E muita gente roda por quê? Porque ele mora em Curitiba. Ele fica a semana toda em Curitiba com os avós. Não interessa. O domicílio dele é Londrina. Resposta da prova, beleza? Então o domicílio necessário é isso. A gente vai sempre onde estão os representantes. A gente vai sempre onde a lei mandar. Não vamos inventar moda. Sempre tem, o Marítimo tem uma porrada de lugar, o litoral inteiro do Brasil, né? São Luís e não sei quem, mora em Florianópolis, mas o navio está inscrito em Salvador. Qual é o domicílio dele? Salvador. Não? Essas questões derrubam a gente. Perfeito? Tudo bem. O que mais nós temos que falar com relação ao domicílio? Ainda da pessoa natural, embora aqui nós vamos entrar também no domicílio. Podemos entrar no domicílio da pessoa jurídica. Anotem aí. Domicílio especial. Eu estou sentindo o cheiro da pizza de longe, assim, né? Mas é que faltam 2 coisinhas para a gente matar domicílio. Eu também estou com vontade, essa pizza deve estar esfriando, mas tudo bem. Seria onde ele serviu. Mas no caso de marinha e aeronáutica é diferente. Na verdade, de marinha aeronáutica é onde está o comando, em tese. Né? E especificamente, por exemplo, por exemplo, perfeito. Servir numa cidade menor, se for é isso. A dicção do código é meio ruim. Se for exército, ele servir numa cidade menor, em tese aquele é o domicílio dele. Tá, okay? Porque o exército tem inclusive mais lugares onde a pessoa serve. Da marinha e da aeronáutica, como tem menos, é o que eu já li e entendo dessa parte. Marinha e aeronáutica, como tem menos lugares, é o comando. Até porque o cara na aeronáutica, na marinha, por exemplo, ele pode estar em alto mar. Então, onde você vai ter que citar ou intimar? Intima no comando, no nome do superior, que não tem erro. Certo? Aeronáutica, igualmente, ele pode estar em missão, ele pode estar em outro lugar e tal. Então, em tese é isso. Melhor ser no comando. Como no exército é terra é onde ele serve, né? E aí é mais fácil achar. Então, finalizando, a gente tem que falar um pouquinho de domicílio especial, que é aquele previsto no artigo 78, que diz respeito ao domicílio contratual, certo? Nos contratos escritos, é o que diz 78, poderão os contratantes especificar domicílio onde se exercitem e cumpram
os direitos e obrigações dele resultantes. Geralmente, com o domicílio especial, vem também a cláusula de eleição de foro, que eu já havia dito para vocês que, em se tratando de contrato de consumo, não pode prevalecer sobre o domicílio do consumidor, já que o CDC é norma de ordem pública. Show. Bom, então, dando continuidade à matéria, nós vamos tratar agora da teoria dos bens, ou mais propriamente, as regras na parte geral que tratam das situações jurídicas objetivas patrimoniais. Agora é uma parte bem dicção legal mesmo, enfim, bem mais leizinha. Mas o que mais vai interessar para nós, como havia dito, é discutir um pouco, por força até de teses da defensoria e de questões de prova, acerca da vedação ao uso capião de bem público. Beleza? É isso que a gente vai trabalhar um pouquinho. Então, bom, primeiramente, a distinção que é feita na teoria dos bens no Código Civil é entre eu sempre insisto nesse os bens considerados em si mesmos e os bens reciprocamente considerados. Certo? Os bens considerados em si mesmos são tratados nos artigos 79 e seguintes do Código. Tá ok? E a gente vai falar de algumas peculiaridades com relação a eles. Primeiro, quanto à mobilidade, os bens são imóveis, ou móveis. Diz o artigo 79 que são bens imóveis que são o solo, são bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente. O que é esse quanto lhe incorporar natural ou artificialmente? Como é que é o nome disso? As acessões. Muito bem. Então são bens imóveis o solo e as acessões. Perfeito? Que podem ser naturais ou artificiais. Isso segundo o Código. O CJF tem um enunciado que é o 11, que diz o seguinte: porque anteriormente, tinha a distinção entre a acessão natural e a acessão artificial, que é bem criticado pela doutrina.
especialmente a chamada acessão intelectual, tá certo? E aí o enunciado 11 vai dizer que não persiste no Código Civil a distinção ou a categoria de bens imóveis por acessão intelectual. O que interessa de fato é a acessão em si, que é inclusive um modo de aquisição da propriedade, que abrange construções, plantações e assim sucessivamente. Então essa é a regra dos bens imóveis, o solo e as acessões. Além disso, o artigo 80 vai tratar dos bens imóveis para efeitos legais. São considerados bens imóveis para efeitos legais. Número 1. Os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram. Então, a hipoteca é considerada para todos os efeitos um bem imóvel. Daí porque a sua transmissão não pode ser por instrumento particular, tem que ser por escritura pública, assim sucessivamente. Toda a proteção aos bens imóveis se restringe também aos direitos reais imobiliários, tá certo? Bem como as ações, quando ele fala aqui, ações fala das pretensões, tá? As ações são reivindicatória, reintegratória, assim sucessivamente. E o segundo, campeão de audiência em provas, equipara-se a imóvel para efeitos legais o direito à sucessão aberta. O que é o direito à sucessão aberta mesmo, galera? Os bens do decurso se dá automaticamente. Então vamos com calma. O que é a abertura da sucessão? A morte, basicamente, certo? A morte. O cidadão morreu, abre-se a sucessão pelo tal do princípio da Cezinha, correto? Antes, e é isso que vocês precisam anotar, sucessão aberta é aquela que ocorre antes da partilha. Que em direito material se chama herança, em direito processual se chama espólio. Tamo junto? E essa é uma manha de prova que sempre derruba muita gente. O Código equipara a bem imóvel os direitos de sucessão aberta. Significa que se o cidadão deixou só joia como herança, não é possível comprar e vender essas joias como se bens móveis fossem. Até o momento da partilha, eles são tratados como bens imóveis. Perfeito? Anotem aí como observação que a equiparação da sucessão aberta a bens imóveis tem por função uma maior proteção aos quinhões hereditários. Ponto. Portanto, ainda que a herança abranja somente bens móveis, será tratada como bem imóvel até o momento da partilha. Beleza? O 81, por seu turno, ele vai tratar das situações jurídicas que não perdem o caráter de imóvel. Número 1. Então diz lá, não perdem o caráter de imóvel. Número 1. As edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade, forem removidas para outro local. O que ele está falando aqui? Casas pré-fabricadas, por exemplo. No Brasil, mais no sul que tem, né? Aquelas casas de madeira que o cara muda no caminhão, já viu?
Estados Unidos tem muito. É o caminhão com a casa inteira. Para o código, isso não perde o caráter de imóvel, ok? Não se torna bem móvel só porque saiu num caminhão. E aí tem container, enfim, tem uma série de outras técnicas de construção. E o 2 do 81, que também é campeão de audiência, vai dizer que não perdem o caráter de imóvel os materiais separados de um prédio para nele se reempregarem. E aí sempre cai. Materiais de demolição são bens móveis ou imóveis? O que você vai ter que ver na questão? Se está ali dito que em algum momento isso vai ser reintegrado à casa, reintegrado ao prédio. Se não for reintegrado ao prédio, trata-se de bem móvel. Se for reintegrado ao prédio, em algum momento, se tivesse a intenção de reintegrar ao prédio, trata-se de bem imóvel. Eu digo que eu nunca tinha visto a função desse até estudar um pouco de divórcio, né? Porque senão as pessoas, tem um imóvel para partilhar. Aí o casal começa a brigar, um arranca a porta, o portão, e começa a querer partilhar isso separadamente. Então a função desse é isso. Do 81.2 é isso, é manter também a rigidez do próprio prédio. Senão, o cara briga com a mulher, aí arranca a janela, arranca, enfim, o telhado da casa e sai partilhando isso separadamente. Posso vender o telhado da minha casa? Não, não pode, certo? Não pode, fala. Tem uma questão, professor, que falando em prédio público, ele foi tirado das janelas para fazer limpeza, para direitinho, se isso ainda continuava sendo... Se foi tirado para fazer limpeza para se reintegrar? Para reintegrar, bem imóvel, bem imóvel. Bem imóvel. Foi tirado das janelas para fazer limpeza, foi retirada a fachada do prédio para nele se reintegrar, tudo bem imóvel. Considera-se bem imóvel, a mesma proteção é dos bens imóveis, se houver tombamento, o tombamento é do bem imóvel e assim sucessivamente. Beleza? É essa maldade da questão que sempre derruba a gente. Ah, mas tirou a janela, mas está falando que vai reintegrar? Então continua sendo bem imóvel. Beleza? Que tem por função também, vocês estão anotando, a manutenção da rigidez do prédio. Falamos dos bens... rigidez com H. Certo? Bom, falamos dos bens imóveis, agora vamos aos bens móveis. O 82 nos dá o conceito de bens móveis, que são aqueles bens suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. Repetindo, suscetíveis de remoção por força, suscetíveis de movimento próprio, número 1. Número 2, suscetíveis de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. O 82 traz para nós o que a doutrina inicialmente distingue entre os bens semoventes e os móveis propriamente ditos. Quem são os bens semoventes? São os animais. Significa dizer, então, que se eu sou casado com ela e a gente tinha um cachorro, a solução no nosso divórcio litigioso vai ser vender o cachorro e partilhar o produto, certo? Tem uma exceção. A jurisprudência da vaga de partilhar. Exatamente isso. Então anotem como observação, galera, a situação jurídica dos animais. Se os animais fossem realmente tratados como bens semoventes, a solução seria essa. Transforma em pecúnia e partilha o resultado. Ou eventualmente faz um churrasco, né? Mas não é assim que funciona. Por quê? Por quê? Anotem, situação jurídica dos animais. Por opção legislativa brasileira, animais são tratados como bens semoventes, podendo ser
objeto de relações jurídicas. Então, bom, você compra e vende boi, você compra e vende porquinho, você compra e vende frango, e você compra e vende cachorro. Você vai no pet shop e compra um cachorro, certo? Perfeito. Pode ser vira-lata, não tem problema. Aí vamos para um caso que recentemente estava no Supremo. O que o Supremo disse sobre a vaquejada, por exemplo, sobre a farra do boi? Por quê? Se animal é coisa. Tem maus tratos lá também, né? Integridade. Mas eles permitiram, né? É tão... Legislativo, né? Direitos dos animais versus cultura. Direitos culturais, exatamente. Então a situação jurídica dos animais é de fato controversa. Se você considerar que eles são objetos de direitos, em tese você podia fazer o que quiser com os animais. Se for ao caso farra do boi, no próprio inteiro teor do julgado, diz lá que os animais, anotem isso, embora considerados coisas, têm, entre aspas, um mínimo de dignidade. Podendo titularizar situações que protejam a sua integridade. Tamo junto? Daí porque o Supremo considerou inconstitucional a vaquejada, considerou inconstitucional a farra do boi, e assim sucessivamente. Na prova oral de uma colega defensora do Rio, era minha colega de mestrado, fizeram a seguinte pergunta: doutora, na Inglaterra, um cidadão deixou sua herança em testamento para um gato. O gato pode titularizar herança no Brasil? E por que na Inglaterra pode? Lá um ser humaninho. Não, não é não. Não é não. Na verdade, esse é o ponto. Anota aí que mesmo com a tutela da integridade dos animais, no Brasil não podem ser considerados como sujeitos de direitos. Como sujeitos de direitos. Então era essa a resposta que você tinha que dar de forma muito simples. Não, excelência, no Brasil não é possível, porque gato não tem personalidade, nem tem capacidade. Razão pela qual não pode ser herdeiro, certo? Razão pela qual não pode ser herdeiro. Inclusive na Inglaterra não foi assim que fizeram, não. Eles deixam lá, eles usam trust, né? E criam... O trust é uma espécie de fundação com fins lucrativos. Então, na verdade, estabelece um trust e constitui um curador para cuidar desse trust, dessa massa patrimonial em favor do gato. Certo? Então, essa é a... O filme, né? Essas vezes o cachorro, o gato. Ele não é herdeiro, é na verdade uma piada, ele não figura como herdeiro. Ele figura como um centro titular de interesses, enfim. E aí é uma autonomia patrimonial meio absurda para nós, né? Deixar bem para gato, é mais estranho. Pois é. Ainda com relação à situação jurídica dos animais, é importante salientar também que, fora do Brasil, há casos em que a legislação os alocam, né, como terceira categoria. Então você tem lá, mas de novo essa caneta, pessoa, coisas ou bens, né, e animais, como uma terceira categoria. Então, fora do Brasil, há legislações que estabelecem como terceira categoria. Obrigado. Já põe essa aí depois para vocês encherem isso.
ponto. No Brasil, como não há essa disposição, a jurisprudência e a doutrina vem reconhecendo situações jurídicas de proteção dos animais, além da teoria dos bens. São exemplos a utilização das regras de guarda a animais de estimação, em caso de dissolução de união estável e divórcio, ou, que é um enunciado do CJF, inclusive, não anotem isso agora, pode o Estatuto do Condomínio proibir animais de estimação? Pode, mas não Proibir dentro do prédio que haja animais de estimação. Exatamente. Existem, anotem aí. O primeiro exemplo foi a aplicação de regras da guarda sobre os animais, certo? E a segunda é a vedação a regras condominiais que proíbam animais de estimação. De fato, tem um posicionamento do CJF que diz o seguinte: as regras sobre animais de estimação podem ser proibidos? Via de regra, não, é o que vocês falaram, exceto se for de grande porte, se for incompatível, exemplo, é proibido cavalos no apartamento. De fato, é válida essa cláusula. Ou é proibido, né, a habitação de mais de 20 gatos em um apartamento de 30 metros quadrados. De fato, é proibido. Tá certo? E onde está isso? Isso está no direito no 3S do direito de vizinhança, né? Que é o sossego, sossego, saúde e segurança. Na cidade de São Paulo é limitado a 10. Tem alguma lei sobre isso? Exposta da nossa colega. Lei municipal que limita a 10. Puxa vida, se tiver 9 gatos, então tá de boa, tá sussa. Certo? Você aqui em São Paulo pode ter até 9, até 10 gatos em casa, tá certo? Perfeito? E cachorro de grande porte, no caso, poderia? Se, enfim, o CJF tenta ponderar nisso, né? Nos 3S do direito de vizinhança. Em tese poderia, tá certo? Mas a nossa colega falou uma coisa que é muito certa. Judicialmente há uma tendência muito grande em se, enfim, nulificar. Considera-se como abuso do direito de propriedade estabelecer regras que vedam animais de estimação. Tá bom? Então a situação jurídica dos animais é importante. Olha só, a gente saiu da teoria dos bens e acabou chegando a várias situações em que se protege, inclusive no Brasil. Ninguém falou de herança de gato, não, mas ó, os animais de estimação já podem morar com o dono, já tem guarda de animal de estimação e assim sucessivamente, tá bom? O CJF não fala, mas eu acho que é possível brigar, viu? Tranquilamente, você anular essa cláusula por abuso do direito, 187. A nossa colega falou, uma cláusula no contrato de locação que veda os animais em casa. Eu acho que é possível brigar, tranquilamente. Judicialmente tentar anular essa cláusula por abuso do direito. Tá. Pois bem, fechamos a observação da situação jurídica dos animais, voltamos para os bens móveis. Tá certo? O 83 trata dos bens móveis por equiparação, dizendo que são móveis para todos os efeitos as energias que têm um valor econômico, sem muitos mistérios, os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes,
E o terceiro, campeão de audiência, os direitos pessoais de caráter patrimonial e as respectivas ações. Então, crédito, débito, para todos os efeitos, é considerado como bem imóvel. E aí o 84 fala lá do que nós já havíamos dito lá atrás sobre os materiais destinados a alguma construção, enquanto não forem empregados, conservam sua qualidade de imóveis. Readquirem essa qualidade os provenientes da demolição de algum prédio, sem mistério. Beleza? Segunda classificação, nos bens considerados em si mesmos. Quanto à fungibilidade. São fungíveis os móveis que podem substituir-se por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. Como são bens móveis também os direitos e as obrigações, lá nas obrigações vai ter aquela regrinha, né? Que se a obrigação for uma obrigação fungível, é possível que se estabeleça, que o credor determine a execução da obrigação, da prestação no caso, por si só, e cobre o valor do devedor, se ele não executa. Lembrou disso? Ah, pintar a parede, o pintor não veio, você manda um pintor vir e cobra do outro pintor. Por quê? Porque se trata de uma obrigação fungível, tá certo? Certo? Então os bens fungíveis são aqueles que se substituem por bens da mesma espécie, qualidade e quantidade. Notem como observação aí a seguinte questão: é possível que um bem fungível venha a se tornar infungível por disposição legal ou contratual? Exemplo mais comum na doutrina. Uma coisa que é, tipo, Tem valor pessoal, valor sentimental? A doutrina discute muito isso, se isso seria mesmo um bem fungível, tá? Porque não é por contrato, é por ato unilateral. Beleza? Mas eu também entendo que é possível, que seria um exemplo. o cavalo reprodutor. O cavalo reprodutor, por exemplo, ele é, em tese, um bem fungível, exceto se você tiver lá a prova genética do bem, etc. Você foi bem, você foi muito bem. Qual que é o exemplo que a doutrina dá? O que seria um bem fungível? Aquele que substitui por igual espécie, qualidade e quantidade. Geralmente os bens fungíveis são inclusive consumíveis. Fica para o mercado. Quase. Na verdade é o quê? É aquela famosa garrafa de vinho para exposição, lembrou? Ou garrafa de uísque para exposição. Anotem aí que é sim possível que um bem fungível seja tratado como infungível por vontade das partes. Como no exemplo. Uma garrafa de vinho para exposição tão especial assim. Nossa! Tem garrafa de vinho de uísque que vale, sei lá, o que tem de especial é muito a futilidade de quem consome, né? Mas eu concordo com você, mas de fato tem garrafa de vinho de uísque que vale mais do que carro, apartamento. E assim sucessivamente. Mano, mas vai 100 anos. Pra você esperar outro, vai ter que esperar mais 100 anos. É muito fetiche da mercadoria, eu concordo, mas é assim que funciona. O cara dá valor, sabe? As botas do ditador tal valem muito. São só botas, entendeu? Na verdade, a fungibilidade ou infungibilidade é muito mais uma questão cultural do que uma questão propriamente intrínseca ao bem, concorda comigo? O exemplo principal da doutrina é a garrafa de vinho, a garrafa de uísque para exposição. Se você abrir o vinho que custa $100 mil, vai beber o vinho normalmente, mas ele custa $100 mil porque é um bem infungível, tá certo? Muito comum isso acontecer. Pois bem, além disso, então bom, quanto à fungibilidade, os bens são fungíveis ou infungíveis, certo? Infungíveis, ao contrário do senso, são aqueles que não podem se substituir por igual qualidade, quantidade e espécie. São bens insubstituíveis. Certo? Terceira classificação, quanto à consuntibilidade ou consumibilidade.
Artigo 86. São consumíveis os bens móveis cujo uso importa destruição imediata da própria substância, sendo também considerados tais os destinados à alienação. Então, bens consumíveis são aqueles que a utilização importa destruição. O código só fala dos bens móveis, tá ok? São também considerados os destinados à alienação, porque a partir do momento que se vende, o bem em tese foi consumido, ok? Ele se esvaiu da esfera jurídica do seu titular. Então, ele se foi. Então, considera-se que esse bem destinado à alienação é um bem que pode ser consumido, que pode ir sem ter que voltar. Diferente de um bem infungível, por exemplo, que tem que voltar na sua integridade. Além disso... Eram também os destinados à alienação. Então, o carro, se está para venda numa concessionária, ele é consumível? Não, porque ele não é. Não é que ele está assim, considerando também os destinados à alienação, né? Você está falando. Eu acredito que sim, ele seria considerado como consumível porque ele é um bem de consumo, né? Mas é discutível essa classificação. Confesso que eu nunca pensei nessa situação, né? Uma questão de lei, ver certinho. Eu entendo que poderia ser possível pensar que seria um bem consumível nesse caso. Por quê? Porque a partir do momento que ele é destinado à alienação, presume-se o quê? Que uma vez vai sair da esfera, não vai voltar. Então o seu uso vai importar destruição para o titular. O titular não vai voltar atrás do carro. Certo? E é fungível, né? Pode ser fungível como pode ser infungível. Posso vender um quadro, né? Perfeito, se for um quadro de condicionador. Tá certo? Bom, quanto à divisibilidade. Divisibilidade. Os bens podem ser divisíveis, artigo 87, ou indivisíveis, artigo 88. Perfeito. Os divisíveis são aqueles que se podem fracionar sem alteração na substância. Número 1. Número 2. Diminuição considerável de valor. E número 3. Prejuízo do uso a que se destinam. Então é muito comum aquela pergunta de prova, né? O diamante foi dividido. Ele era um bem divisível ou indivisível? Podia ter feito isso ou alterou-se a substância do bem? Alterou, porque um diamante dividido vale muito menos que um diamante lapidado bruto, certo? Então houve uma alteração, ainda que não se... uma alteração da substância e uma diminuição substantiva do seu valor, perfeito? Daí porque, no fundo, o critério de divisibilidade ele é muito mais funcional e patrimonial do que propriamente físico. Você pode pegar um touro reprodutor e fazer churrasco? Pode, tranquilamente, só que você vai destruir a substância do bem, certo? O touro reprodutor vale R$1 milhão, um boi de corte vale 2 mil, 3 mil, 5 mil, sei lá. Mas vale muito menos, certo? Então, no fundo, o touro reprodutor, como Vossa Excelência pensou aí no cavalo, ele é considerado um bem, para todos os efeitos, indivisível, ok? Bom, e aí os bens indivisíveis, né, 88, são os bens naturalmente divisíveis, podem tornar-se divisíveis por determinação da lei ou por vontade das partes. Então, o conceito de bens indivisíveis se extrai ao contrário senso do próprio 87. Mas o 88 ainda diz que podem se tornar indivisíveis os bens por disposição legal. Exemplo, a gente pode discutir daqui a pouco na uso do capião, tá? Unidade imobiliária mínima do município. Unidade imobiliária mínima no município, né? Ou por vontade das partes.
Exemplo, uma cláusula de indivisibilidade no testamento. Certo? Uma cláusula de indivisibilidade no testamento, né? O testador coloca lá no testamento que a fazenda não poderá ser dividida, né? Bacana, joia. Isso é possível? É possível. Depois, lá em direito das sucessões, vocês vão ver a questão da função promocional do testamento, a possibilidade de sobreposição dessa cláusula, a interpretação que o juiz tem que dar, a necessidade de justa causa, assim sucessivamente. Lá vocês vão discutir. Mas, em tese, é possível tornar indivisível um bem por vontade das partes ou por lei. No caso por lei, que eu dei o exemplo da unidade imobiliária mínima, era muito comum, na época que eu morava no Rio, a gente pegar o seguinte caso, né? Uma ação de uso capião de unidades imobiliárias informais, né? Na Rocinha, no Vidigal, enfim, nos aglomerados urbanos. Bom, chegava lá para fazer uso capião, o município estabelecia que a metragem mínima de um imóvel, vamos dizer, era 50 metros quadrados, ou 100 metros quadrados. E não atendia a isso. Então, o que o município dizia? Por não atender à legislação municipal, trata-se de um bem indivisível por disposição legal e, portanto, não é usucapível. Cola? Para nós, não. Beleza? Para nós, não. Aliás, não colava nem quando eu era assessor do MP, pelo amor de Deus. Porque o que você está garantindo aqui? Você está garantindo direito à moradia, então você vai ter que fazer uma sobreposição, uma ponderação de interesse e assim sucessivamente. É a questão do direito civil constitucional. Um bem pode ser tornado indivisível por vontade da lei ou das partes, né? Por determinação legal ou vontade das partes. Perfeito, joia. Mas lei não é só lei, lei é a norma jurídica toda. É o ordenamento inteiro. Às vezes a lei municipal disse uma asneira dessa, mas a própria leitura condicional do dispositivo faz com que seja o contrário, beleza? Tamo junto? Então essa é a situação que nós temos que tratar aqui. Por hora, falamos de bens divisíveis, indivisíveis, consumíveis, falamos de bens fungíveis. Só rapidinho sobre bens. Em caso de sucessão aberta, não houve ainda partilha, um herdeiro, só pelo fato de ele fosse a longa data, assim, se ele pode usucapiar o bem? Não, usucapiar. Eu acho que usucapiar não pode, porque eu acho que é um bem indivisível, né? Mas se ele, na verdade é o contrário, o usucapiar ele até pode, né? Você acha que pode? Pode, porque não é que o bem é indivisível, o bem é divisível, o bem está lá. Ele podia ser até alienado por determinação judicial. Não, é que aí que está lá em direitos reais, você vai ver a distinção entre condomínio ordinário, condomínio edilício e entre condomínio divisível e indivisível, certo? Então, no condomínio imobiliário é possível fazer a divisão, normal, você vai lá, faz 2, 3 matrículas, como não é possível por determinação da lei ou da própria natureza do bem. Tamo junto? Você deve estar me perguntando o seguinte: professor, é possível que o cara na posse do bem, herdeiro, ele não tem a posse, só indireta, né? Não tem a posse direta. Não, ele tem a posse, ele está morando no bem, certo? Então, um tem a direta, os demais só indireta. Só que Perfeito. se é beneficiado, ele acaba se beneficiando em prejuízo dos demais. Se é possível ele usucapiar, é possível ele usucapiar, sim. Mas tem mais herdeiros? Em prejuízo dos outros, né? É possível usucapiar, sim. A defesa dos herdeiros, você vai dizer o seguinte, que a posse dele não é justa. Beleza? Que ele está exercendo posse ou a título precário, ou a título violento, ou a título clandestino, ninguém sabia que ele estava lá. Mas se ele demonstrar ter uma posse ininterrupta, inclusive supondo-se, nós 3 somos irmãos, certo? Eu moro em determinado apartamento. Vocês 2 sumiram, desapareceram, sumiram do mapa, ok? E eu estou lá há 15 anos no bem, ou há 20 anos para facilitar. Perguntei para vocês se vocês queriam, nós não fizemos inventário, que é muito comum. Eu entro com uma ação de usucapião. Cito vocês, sei o endereço de vocês não estão nem aí. Se vocês não se opuseram, eu não vou ter o meu usucapião, que minha posse... Quem vai opinar contra o MP? Geralmente é o MP que faz. Nessas condições aí, mas normalmente não é assim. Não, né? aí sim. Mas veja que essa discussão não é uma discussão de bens, de teoria dos bens. Essa é uma discussão de posse. Perfeito? Da natureza jurídica da posse, se é uma posse ad usucapionem ou não. Se vocês, pelos herdeiros, demonstrarem que na verdade houve sim oposição, o cara não quis sair, vocês tentaram entrar com mera tolerância, daí não era posse, era detenção, vocês vão ter várias linhas de defesa. Beleza? Tudo bem, vocês vão ter várias linhas de defesa, mas é uma discussão da natureza jurídica da posse.
Olha, pode-se dizer o seguinte, de forma bem conservadora, que excepcionalmente sim, é possível. Bem conservador, hein? Sendo bem conservador. Excepcionalmente sim, é possível tentar uso capião. Por quê? Pô, o cara tá na posse há 20 anos, ninguém fez nada, ninguém se opôs, de repente o cara vem falando, ah não, o bem é meu, metade do bem é meu, mas você não fez inventário, ninguém correu atrás de nada. Eu te notifiquei, perguntei se você queria, etc. Então é possível uso capião? É possível. Vou falar assim, hein? Excepcionalmente. Dá para discutir a natureza da posse, para ser conservador. Tá ok? Sendo conservador. Eu sou bem para frente em teoria da posse, assim. E vocês já devem ter percebido. Eu sou bem progressista nesse sentido. Tá bom? Mas tá, vocês pelos herdeiros podem pensar em várias linhas de defesa, enfim. Inclusive para tentar impedir a uso capião. Mas tem que contestar, tá? Tem que... Não adianta ser citado, correr a revelia, depois de 10 anos vir aí é supresso. Né? Tá bom. Também não acontece. Imagina, não, tadinho, deixa ele lá. Daí do dia pra noite muda o jogo, vira a chave. Não gosto mais dele, veniria contra factum próprio. Você tem várias questões de boa-fé objetiva que são alegadas em ação de uso capião e ó, dão certo. Tá? Durante 15 anos ninguém mexeu com nada. De repente agora, porque o time dele perdeu, ou porque o time dele ganhou do meu, eu vou mudar de rumo. Vou ferrar o cara, não sei o quê. Meio difícil. Regra de boa-fé objetiva. A suprécio, e aí que é o quê? Que é a perda da faculdade jurídica pelo decurso do tempo, motivado por uma omissão da própria parte ou do titular da faculdade jurídica, ele também se aplica a chamada prescrição aquisitiva, a uso capião. Dá para segurar essa onda aí sim. Beleza? Voltando a bens. Ok? Então, quanto à singularidade, os bens podem ser singulares, que são aqueles que, embora reunidos, são considerados por si só, independentemente dos demais, ou seja, primeiro, né, os bens singulares. Artigo 89, tá ok? E as universalidades, que podem ser de fato, artigo 90, e de direito, artigo 91. Então, sem muito mistério, universalidade de fato, aquela que constitui a pluralidade de bens que pertinentes à mesma pessoa, tenham destinação unitária, né? Exemplo, uma biblioteca, e os bens que formam essa universidade podem ser objeto de relações jurídicas próprias, né? Daí porque muitos consideraram o estabelecimento como uma universalidade de fato, estabelecimento empresarial. É hiperdiscutível isso, já vi prova que adota os dois, tanto de fato como de direito, tá bom? De qualquer forma, enfim, o 90 trata da universalidade de fato. E aí depois a universalidade de direito, que é aquele que constitui uma universalidade de direito, o complexo de relações jurídicas de uma pessoa dotada de valor econômico. Perfeito? É aquela que a lei atribui essa situação. Melhor exemplo não há que o espólio e a massa falida, tá ok? São universalidades de direito. Embora um bem possa não ter nada a ver com o outro, na verdade pertence à mesma pessoa e integram a mesma massa patrimonial. Daí porque são considerados como universalidades de direito. Penúltima distinção nos considerados em si mesmos, os bens quanto à tangibilidade, que são os bens corpóreos e incorpóreos. É possível uso capião de bem incorpóreo? Você pode usucapiar direitos autorais? Você pode usucapiar bens móveis? Sim, claro. Se direitos são via de regra bens móveis, caberia uso capião de bens incorpóreos, correto? Seguinte, então, amigo meu tem uma tese de mestrado, uma dissertação de mestrado sobre o usucapião de patentes. A doutrina discute muito isso e dá essa possibilidade. Resposta de prova, primeira fase, não pode usucapião de bens incorpóreos, porque são insuscetíveis de usucapião.
Esse é o problema das provas de primeira fase, você não tem como discutir nada. Acho temerário um posicionamento desse numa banca, mas prova CESP recente, tá? Não se admite não se admite uso capião de bens incorpóreos. Nem vou conceituar, né? Bens corpóreos são aqueles que são tangíveis, né? Ocupando espaço físico. Ao passo que bens incorpóreos são aqueles apreendidos pelos sentidos sem ocupação de espaço físico. Então é uma música, é um vídeo, é uma ação, é uma marca, é um nome de domínio, são todos bens incorpóreos. Tá ok? E aí, bom, quanto à titularidade, hein? Para encerrar os considerados em si mesmos. Não chora não, estamos terminando. Tá ruim para vocês, imagina eu. Tomei um negócio, tomei um remédio aqui que eu não sei nem qual é. Passou tudo, passou febre, passou zero bala. Tomei criptonita aqui, meu irmão. Tô muito louco. Beleza? Quanto à titularidade, os bens podem ser privados ou particulares ou públicos. Embora isso não esteja propriamente dentro dos bens considerados em si mesmos, a doutrina coloca quanto à titularidade são particulares ou públicos, tá? No que concerne aos públicos, estão lá, que é a grande discussão do momento, nos artigos 98 e seguintes do Código. Que diz, né, que são públicos os bens de domínio nacional, pertencentes a pessoas jurídicas de direito público interno, que são União, Estados, municípios, Distrito Federal, e aqueles que são da administração indireta, e todos os outros são particulares, ou seja qual for a pessoa a que pertencer. Então, o que diz o Código, basicamente? Que são públicos que pertencem às pessoas jurídicas de direito público e o resto é particular. Bem particular, portanto, é um conceito negativo, certo? É um conceito que se atribui de forma residual. O que interessa saber? Que o 99 trata das 3 espécies de bem público, que são os bens de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças. Os de uso especial, que são os edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial, municipal, inclusive de suas autarquias. Então, sempre dou o exemplo que o campus da universidade é um bem de uso, bem público de uso especial. E, finalmente, os que integram o domínio, né? Os dominicais. Que são os que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público como objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades. E aí, parágrafo único ainda diz que trata, enfim, dos bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito privado tem forma de público, certo? Que diz o seguinte: que não dispõe da lei em contrário, consideram-se dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado. Exemplo, Petrobras, exemplo, enfim. Correios e tal. Então, uma estrutura de direito privado, mas, por ausência de disposição, os seus bens são considerados dominicais. Qual é a questão? Quais bens podem ser alienados?
Todos. Tá. Essa pergunta. Pode ser desafetado um bem de uso comum do povo? Não. Pode ser desafetado um bem dominical? Dominical? Eu acho que se for desafetado. Gente, vamos com calma. A gente tem que ver o que diz a lei, depois o que diz a doutrina. Essa história de desafetação é algo que diz a doutrina e mesmo a jurisprudência, ok? Na lei, e é isso que cai na primeira fase, artigo 100. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem sua qualificação na forma que a lei determinar. Se perguntarem para você, numa prova objetiva, quais bens públicos são, em regra, inalienáveis, não titubeie. O uso comum do povo e uso especial é inalienável. Professor, mas e a desafetação? Você discute na segunda fase. Pode pegar. Tem uma questão da Defensoria da Bahia de 2016 que é bem assim mesmo. Se você piscar, você falar, não, peraí. Se você questionar a questão objetiva, você roda, cara. É isso, via de regra. O uso comum do povo e uso especial são inalienáveis. E os dominicais podem ser alienados observadas as exigências da lei. E aí é o direito administrativo que vai resolver essa parada. Perfeito. Vou falar rapidamente do 103 para dar mais atenção ao 102 e encerrar essa parte de uma vez. Bom, o 103 vai dizer o seguinte, que o uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuído, conforme estabelecido legalmente pela entidade a cuja administração pertencer. Então, óbvio que nem todo bem público vai ter uso gratuito, certo? É possível o pagamento de taxa ou preço público, no caso dos pedágios, enfim, direito administrativo, graças a Deus, é que faz estudar. O que interessa para nós? Interessa para nós a disposição do 102, que é a repetição de uma disposição constitucional originária. E aí vocês me ponham esse troço no caderno, que é dar uso capião de bens públicos. Peça da segunda fase do Paraná, campeão de audiência em prova de defensoria pública, tese da Defensoria de São Paulo, possibilidade de uso capião de bem pertencente à empresa pública de habitação. Perfeito? Então, o que diz o 102? Os bens públicos não estão sujeitos ao uso capião. Os bens públicos não estão sujeitos ao uso capião. Então você torce, vira o artigo, faz assim da Constituição, você não vai achar a possibilidade de uso capião de bem público. Portanto, primeira corrente, dicção legal. E ele não fala assim os bens dominicais, como o nosso colega falou aqui, não, mas se estiver desafetado, continua sendo bem público. Percebe? O bem público é bem público. E o 102 é muito taxativo. Qualquer bem público é insuscetível de uso capião. E aí começam as exceções doutrinárias. Tá bom? Primeira corrente, então, por disposição legal e constitucional originária, a uso capião de bens públicos é proibida. Ponto. Corrente número 2. Em havendo desafetação do bem público, que é o ato da administração pelo qual o bem público deixa de atender à função pública, podendo ser alienado. Bom, então essa é a segunda corrente. Então, como é que eu deixei no caderno? Lê aí pra mim. Em havendo desafetação do bem público, que é o ato pelo qual
Pode-se passar a contar o prazo de uso capião. Pode-se passar a contar o prazo para uso capião. Então imaginemos a seguinte situação. Tem uma população de baixa renda, num bem público há 50 anos. Foi desafetado essa semana, a partir de agora é que vai passar a contar o prazo possível para uso capião. Essa é a segunda corrente. Eles desafetam essas áreas? Uma disposição da própria administração, né? Geralmente não. Geralmente a Procuradoria do Município vai entrar com reintegração de posse dali a 1000 anos-luz, entendeu? Por quê? Porque estão ali com o 102, né? É bem público, não interessa se está afetado, se está desafetado, é bem público, não é suscetível de uso capião. Essa posse não é posse. Então uma segunda corrente seria isso. Uma terceira corrente, que é a mais avançada, mais sofisticada, permite o uso capião de bens públicos através da doutrina da função social da posse. Ponto. Agora eu vou ter que doutrinar, não tem jeito. Da função social da posse. Função social da posse. A doutrina de direito civil sempre cita ele, né, que é o Hernandes Gil. Mas há autores italianos até mais sofisticados que falam disso. Já que é o Stefano Rodotà, e um que é sempre citado na doutrina de direito constitucional, que é o Pietro Barcelona, que vão dizer o seguinte: que a função social da posse abrange o trabalho, e a moradia. Tem um livro do Rodotà que se chama Propriedade e o Direito Terrível. É sensacional. Ele desconstrói uma série de coisas que a gente acha que são pressupostos. Por que a propriedade? É ela que dá função social às coisas. Propriedade, o direito terrível. Então a função social da posse abrange o trabalho e a moradia. Certo? O trabalho, via de regra, influi na propriedade rural, vírgula, no caso brasileiro, vírgula, reduzindo o prazo constitucional de uso capião, ponto. No âmbito urbano, a função social da propriedade é dada pelo direito fundamental à moradia. Ponto. Por essa razão, ponderando-se interesses,
é possível a contagem de prazo de uso capião de bens públicos, independentemente de sua desafetação. Isso na prática é muito importante, por quê? Porque se antes da afetação, exerceu a posse desse bem público, é possível acesso temporis, né? É possível se contar os prazos juntos. Então, o cara tinha cedido, ficou 10 anos no bem, depois cedeu a posse para outro, você conta o prazo anteriormente. Estamos juntos? Então, é possível, como eu disse, que haja posse, independentemente de sua desafetação. Bom, em casos de empresas públicas, cujo objeto são políticas públicas de acesso à moradia, seria possível de acesso à moradia, seria possível a contagem do prazo após a omissão em estabelecer ou promover, né, melhor promover a regularização fundiária. A regularização fundiária. Claro que na peça do Paraná, essa não era a única tese possível, tá? Se além do pedido de uso capião, que está no gabarito da prova, você tinha que pedir também a concessão especial de uso para fins de moradia, que é um direito real que está no 1225, que é basicamente o seguinte: em 2001, como não se podia uso capião de bens públicos, veio uma lei, uma medida provisória, que é a medida provisória até hoje, que se diz o seguinte: tá bom, não vai ter uso capião de bem público, mas não tem os mesmos requisitos da uso capião, 5 anos, 1.250 metros quadrados, sendo única moradia da família, sua ou da família, certo? Os mesmos requisitos, já que não vai ter título de propriedade, vai ter uma concessão de uso para fins de moradia. Beleza? Você estudou isso em direito administrativo, às vezes até se esquece. E é hiper importante para nós, a defensoria. Hiper. Por quê? Porque a maior das... Se você não conseguir a propriedade, você consegue a concessão de uso para fins de moradia. Beleza? Que tem basicamente as mesmas faculdades proprietárias. Vai ser transmissível ao herdeiro, etc. Perfeito? Consegue matrícula? Não, nessa concessão de uso consegue matrícula. Consegue inscrição na matrícula, né? Você consegue lá, tipo, ó, concessão de uso para fim de moradia é um direito real. Entendi. É um direito real. Perfeito? E é um direito real que está no código. É um instrumento do Estatuto da Cidade. Então o que você tinha que pedir na peça? Você tinha que pedir a uso capião, subsidiariamente a concessão de uso para fim de moradia. Um dos dois você ia ganhar. Beleza? Mas a Defensoria de São Paulo, era gabarito de prova no Paraná, fala em uso capião. E, portanto, você tem que falar de uso capião, velho. Com força nisso aí. Se você tiver que fundamentar, vai na função social da posse, moradia e tal, que você vai ganhar ponto na questão. Professor, é discutível? Para mim, não, velho. Não é discutível. Se você quiser discutir, fica à vontade. Eu acho que não é discutível. Certo? Eu acho que não dá mais para discutir esse tipo de coisa. Chegou num momento histórico do Brasil que não tem mais o que discutir. Desculpa. Ou alguém tenta, de alguma forma, extrapolar os limites legais de proteção absoluta da propriedade, ou a gente vai ficar nessa... Você entendeu, né? Você de casa. Nesse negócio que nós somos hoje. Essa é a minha humilde opinião. Daí porque acolher essas teses e consagrar essas teses. Vocês estão cansados. Eu também. Mas nós vamos falar rapidamente dos bens. Vamos terminar bens, cara. Aí vocês saem prontos para a prova em bens, beleza? Dos bens reciprocamente considerados. Bem rápido isso, tá? O que são os bens reciprocamente considerados?
Bens considerados uns com os outros, ok? Os bens reciprocamente considerados são regidos pelo chamado princípio da gravitação jurídica. Lembra dele? Princípio da gravitação jurídica. O que é isso? O acessório segue o principal, tá? Princípio da gravitação jurídica. O acessório segue o principal. E tá isso no 92, tá? O principal é o bem que existe sobre si, abstrato ou concretamente. E acessório é aquele cuja existência supõe a do principal. Beleza? Nos bens acessórios, embora o primeiro deles seja discutível, parte da doutrina não os considera bens acessórios, há o conceito de pertenças, que são aqueles bens que não constituindo partes integrantes, se destinam de modo duradouro ao uso, serviço ou aformoseamento de outra. Então é a mesa, é a cadeira, enfim. As cadeiras de uma sala de aula são consideradas pertenças. Beleza? Porque se dali tirados, deixam de ser sala de aula. Vamos junto? Perfeito? Então são pertenças. E a 94 vai dizer que vai dizer da independência em regra das pertenças, né? Que os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertenças, salvo se o contrário resultar da lei, da manifestação da vontade ou das circunstâncias do caso. Então é o típico exemplo de um contrato de locação de bem imóvel, né? Se nada dispor o contrato, não vai abranger os bens móveis que ali estão. Mobiliário. Outro bem acessório, esse não tem discussão, são os frutos e produtos. Lembra dele? E o código diz que, apesar de não separados, os frutos e produtos podem ser objeto de negócio jurídico. Os frutos percipiendos de um pomar podem ser objetos de negócio jurídico. Tá ok? E aí, finalmente, terceiro, estão as benfeitorias. No artigo 96... que se subdividem em voluptuárias, parágrafo 1º, úteis, parágrafo 2º, e necessárias, parágrafo 3º. Pois vocês dão uma lida em casa, certo? Sair de casa, nós estamos mortos aqui, tá bom? Então já não dá mais. Já acabou a bateria, nós estamos tipo help. Úteis, necessárias, úteis e voluptuárias. Bom? E aí, finalmente, o 97. Vai dizer que não se consideram benfeitorias os melhoramentos ou acréscimos sobrevindos ao bem sem a intervenção do proprietário, possuidor ou detentor, que são as acessões naturais. Beleza? Então, enough. Chega, matamos bens. Obrigado mais uma vez. Valeu, galera, de coração. Obrigado. Valeu.